Então, eu vou explicar um pouco sobre como geralmente é feito, né, um gerenciamento de um programa de auditoria interna. Entender também da empresa, da organização de vocês, como é que ela é realizada, né? E como é que a empresa depois conduz esse processo de auditoria. Ou seja, uma consultoria, ela participa, né, de um planejamento de uma parte, quando é contratada, e depois a empresa vai seguir com o seu gerente lá de qualidade, coordenador de qualidade lá da empresa com o programa, né? Então, quando executa uma auditoria interna aí, um plano de auditoria, né? Aí sim a empresa, geralmente, né? Empresas por uma estratégia, então faz as contratações, então ou contrata aquela consultoria ou alguma consultoria a cada auditoria ou a cada ciclo, né, de auditoria, que pode ser um período de 1, 2 ou até 3 anos, né, por exemplo. Então, vai depender do porte da empresa, quantidade de colaboradores, né, e certamente a empresa também forma auditores internos, né, então também acontece de a consultoria ser contratada para fazer o treinamento, né, o curso de formação de auditor interno, para a empresa poder, então, realizar as auditorias internas também com o pessoal próprio. Então, geralmente a empresa contrata para liderar a auditoria interna, então, realizar a auditoria interna e entregar o relatório de auditoria. E a equipe auditora vão ser, além do consultor, os colaboradores ali treinados, né, formados ali como auditores internos, né. Então, pessoal, vocês já estão participando e podem colocar ali essa resposta, né, sobre a pergunta. Olha, a minha empresa realiza a auditoria 100% própria, ou seja, nós não contratamos consultoria e temos um programa de auditoria que é anual. Ou não, contrata, né, para as auditorias e o programa pode ter ou não, né, o suporte ali de uma consultoria especializada, por exemplo, né? Então, vocês podem ir colocando ali as respostas para aguardando. Quando o pessoal entra, né, a gente consegue já interagir com o público que já está neste início aqui, né, da live. Pessoal, boa noite aí para os que já entraram, então, e que acabaram de entrar na live aí. Eu sou o Marcelino, então, alguns eu não conheço, né? Certamente muitos eu já conheço. Então, pedi para vocês colocar nos comentários ali o nome, porque como eu falei agora no início, né, da live, eu estou usando um programa para transmissão ao vivo que é fora do LinkedIn. Então, acaba não vendo, né, as pessoas só pelo celular, mas ainda não consigo ver ali quem está assistindo, né? Então, vocês entrem e participem, né? Porque vai ter o conteúdo aqui com algumas dicas importantes sobre a auditoria interna. Dicas mesmo, assim, ensinando, né, passando algum conteúdo relevante sobre a auditoria de sistema de gestão. Até para além das auditorias internas, mas inclusive quem vai passar por alguma auditoria externa, né, e queira tirar alguma dúvida também no final, a gente pode abrir então para perguntas, mas a gente tem ali uma sequência ali de conteúdos e de questões que eu estou passando para vocês com relação agora, primeiro ponto, né, sobre o programa de auditoria interna. Então, se a empresa contrata, né, uma consultoria, ou se ela realiza, né, esse programa, ou seja, ela faz o planejamento das auditorias para um ciclo de 1 ano, por exemplo, e realiza, executa as auditorias, contratando ou não uma consultoria. Vocês podem perguntar, Marcelino, tem diferença, né? Vai depender da expertise que a empresa já tem. Se a empresa tem uma expertise com o auditor líder da norma na empresa e já tem um sistema de gestão certificado já há mais de um ciclo, 2 ciclos, ou seja, um período de 3 anos, né, será um ciclo completo de certificação. Aí tu mantém depois nas recertificações. Então, as auditorias internas sempre acompanham as externas, ou seja, eu faço auditorias internas antes, dentro do planejamento, antes das externas.
e sigo esse ciclo de auditoria. Então, se eu tenho um líder da norma ISO 9001 já experiente na empresa, bom, sendo ele o gerente do programa de auditoria interna, ele poderá conduzir com a sua equipe ou, pela estratégia da empresa, contratar uma consultoria também. Muitas vezes porque para realizar uma auditoria interna com muitos sites, às vezes precisa ter um grupo de auditores internos que a empresa às vezes não dispõe daquele recurso dedicado para a semana de auditoria ou semanas, né? Tem muitas empresas que fazem aí períodos de 2, 3 semanas de auditoria. Pelo tamanho, ou seja, faz uma auditoria grande, podendo, né, ao invés de quebrar em pequenas auditorias durante o ano, faz uma auditoria anual, por exemplo. Então, aí passa a ser uma auditoria com maior, no caso, um escopo, né, grande, então, de auditoria. Então, pode ser quebrado, ou seja, escopos de auditoria menores, de forma que vocês consigam realizar com o pessoal próprio, ou também conforme a estratégia, com uma consultoria, né? A execução, ela acaba mudando de empresa para empresa, se contrata ou não consultoria, ou se contrata só para o programa ou para alguma atividade em específico, para as primeiras auditorias ali, né? Então, é importante saber de cada empresa e como é que é feito aí, né? O Cassiano acabou de entrar aí. Na nossa empresa temos uma consultoria contratada. Muito bom, né, Cassiano? Aí a tua participação. Obrigado aí, já matando um pouco, né, da distância, já que a gente, né, já não tem o hábito de estar junto, né, todo dia, como a gente trabalhou, né, bastante tempo lá na CE, no Grupo Equatorial agora, né. Então, aguardar aí mais pessoas, colocar nos comentários. Então, Cassiano Rick, né, trabalha no Grupo Equatorial, né, e tem na empresa, então, lá uma consultoria contratada, né, que, como eu expliquei, é a estratégia da empresa. Um grande grupo, por exemplo, precisa ter, né, uma organização maior, já que o número de empresas ou auditorias, né, anuais passa a ser grande. Então, eu posso ter um grupo de empresas ou ter uma grande empresa que realize 2, 3 auditorias internas, e aí vai precisar, com certeza, de um suporte externo, porque senão a empresa precisa contratar, né, e geralmente os próprios colaboradores da organização é que são formados auditores internos, e naquele período de auditoria interna, de uma semana, por exemplo, é que realiza a auditoria interna, ou seja, a empresa precisa dispor deste recurso por uma semana, por exemplo, para realizar as auditorias. E aí vai variar o número de auditores, né, internos de empresa para empresa, mas principalmente, aí vem uma dica importante, né? E aí o pessoal pode informar e fazer a interação pelo bate-papo ali, pelos comentários. Se concorda ou como é que é na sua empresa. Se você faz mais auditorias, ou seja, quebra uma auditoria grande em várias, você não precisa ficar uma semana, 2 semanas auditando. Você faz uma auditoria, 3 auditorias pequenas durante o ano, de 2, 3 dias cada auditoria, com um grupo também pequeno de auditores, porque ao invés de fazer uma auditoria grande, então, você faz 3 auditorias pequenas que cumprem aquele objetivo do programa de auditoria interna. Olha lá, o programa, o foco da auditoria este ano, de 2022, por exemplo, dentro da ampliação de um escopo, por exemplo, do sistema de gestão, atender a auditoria interna do que já está certificado e mais essa ampliação. Bom, então eu tenho um objetivo que é, lá na frente, ainda este ano de 2022, manter e expandir o meu sistema, que é uma ampliação. Bom, eu vou separar em 2 auditorias pelo menos, não vou fazer uma auditoria só. Já tem 2 aí planejadas. Eu posso ter uma terceira com algum foco diferente em alguma área, processo, macroprocesso específico, assim por diante. Então, essa é uma dica importante, assim, depende de quem? Da empresa. A norma ISO 9001 não define quantidade de auditorias, define que é necessário realizar a auditoria interna. O requisito ele é bem claro,
e um programa de auditoria. Lá na seção 9, então, tendo essa leitura bem clara da norma, do requisito, bom, então quer dizer que eu posso fazer 3 auditorias pequenas ao invés de uma grande? Sim, 2 auditorias, 4 auditorias. Tem empresas que fazem uma auditoria a cada 2 meses, por exemplo. Então, vamos ter 6 auditorias internas ao longo do ano, menores, usando recurso próprio ou também com um consultor para liderar a auditoria, por exemplo, quando não tem líder da norma, né? Acho que é importante, sim, o conhecimento e expertise de um líder da norma, porque aí ele vai dar a segurança, inclusive a gente vai fazer um link sobre isso aqui na live, sobre enquadramento de não conformidade, descrição, né? Isso é muito importante, a descrição de não conformidade, né? Mais algum dos participantes aí para colocar nos comentários, como o Cassiano colocou já aqui na nossa empresa, temos uma consultoria contratada. Como é que é na empresa de vocês? Que eu consigo ver só o número de participantes agora, por exemplo, em tempo real, mas não consigo identificar ali, quem são, né? Se são colegas, ex-colegas, né? De empresa, quem mais está participando, aí para eu poder saber, ver a carinha aqui também nos comentários, porque eu não consigo enxergar, eu estou fora do LinkedIn, eu não consigo, só pelo celular, mas eu não consigo identificar, só quando eu coloco no comentário eu consigo ver. Aí eu consegui ver o Cassiano agora aqui nos comentários e ver se alguém mais participa nos comentários. Eu vou já para o segundo ponto, já que a gente colocou um horário de fim, né, da live às 19h55, né? Que é um questionamento também. Quantos auditores internos participam do processo de auditoria? Bom, aí precisa entender o que é o processo de auditoria. Não necessariamente a auditoria interna em si, que é a execução, né, de uma auditoria, mas também seriam quantos auditores internos tem na empresa, né? Olha, pode ter um conjunto, por exemplo, de 20 auditores internos. Aí depois, sim, desses 20, a empresa não precisa utilizar os 20 auditores para realizar aquelas auditorias menores, como eu falei, ou mesmo que seja uma auditoria anual, que seria uma auditoria, então, bem maior. Nessas auditorias, certamente, anuais, vai usar um número de auditores, por exemplo, olha, dos 20 auditores internos, a gente vai precisar de 10, 5 equipes auditoras, por exemplo, fazendo 5 duplas, né, por exemplo. Agora, se fossem sendo menores, olha, eu uso cada auditoria 3 auditores. Eu faço 4 auditorias anuais, então vou usar, intercalando, 3 auditores em cada auditoria. Ou seja, posso ter o líder mais 3, então 4. Vamos melhorar o número aqui. 4 auditores internos em 2 equipes, se dividem ao longo de 3, 4 dias de auditoria para atingir um objetivo naquela auditoria. Depois, na auditoria seguinte, utilizar mais auditores, ou os mesmos 4 auditores, mas intercalando, né? Não precisa usar os mesmos auditores internos, até para poder também avançar em conhecimento outros auditores ou mais colaboradores da organização. E sim, eu tenho colaboradores que executam essas atividades e aí tem essa formação de auditor interno e naqueles dias, então, executa, não necessariamente no time de qualidade, né? Pode ser no time, por exemplo, da área de suprimentos, da área de treinamento e assim por diante. Na área técnica, eu posso ter auditor interno em todas as áreas da empresa. E, claro que na área da qualidade, no time de qualidade, por exemplo, numa gerência de qualidade ou numa estrutura, né, ou que seria o pessoal geralmente usa o termo
equipe, o time, né, enfim, lá da qualidade. É uma equipe pequena sempre nas empresas, 3, 4 pessoas em organizações grandes, e aí acaba contratando as consultorias em função disso, mas eu posso ter, sim, colaboradores em outras áreas da mesma empresa, como auditores internos e que vão compor a equipe. Então, com relação a uma dica aqui para estruturar um programa de auditoria. É importante ter uma equipe multidisciplinar para formar pode ser em uma reunião, por exemplo, fazer o planejamento de um programa. O que é o programa de auditoria? Vamos pensar assim como um planejamento macro de um ciclo de auditorias. Então, não é de uma auditoria. O programa de auditoria é um planejamento macro de mais auditorias. Ou seja, eu não vou fazer um programa para uma auditoria. Eu posso fazer um programa para um período de 1 ano, 2 anos, ou até 3 anos, por exemplo, de uma auditoria, de um ciclo de auditoria interna da organização, em que no primeiro ano, olha, eu programei aqui 2 auditorias internas. Como eu comentei, para quebrar aqui, para facilitar, então vão ser 2 semestrais, cada semestre ali. Uma por semestre, e aí, como é que a gente definiu datas e objetivo, né, da auditoria, o escopo de auditoria, que é as áreas, processos que eu vou auditar na auditoria 1 de 2022, na auditoria 2 de 2022, segundo semestre. Aí já vou focar nessas áreas com este outro objetivo aqui, com este outro escopo de auditoria, que pode ser uma parte do SGQ, não preciso auditar todo o SGQ as 2 vezes, ou seja, eu pego uma parte daquele SGQ, delimito processos, que é o foco que eu vou dar, com alguns requisitos também da norma ISO 9001 que eu vou dar foco, e a auditoria tem um outro objetivo. E as 2 auditorias compõem o programa de auditoria, que tem um objetivo. Tem o objetivo do programa de auditoria, que é orientar, né, por exemplo, os auditores, né, nos escopos de auditoria, para manter a certificação e ampliar o escopo de certificação da SGQ ou da norma ISO X, e aí também especificar um pouco mais esse objetivo, né? Vai descendo no objetivo do programa, que é para um ciclo. Fazendo um exemplo de 1 ano só de planejamento de programa, 2 auditorias em 2022, então eu vou ter um programa de auditoria com 2 auditorias, definindo nesse programa quando, quem, posso ter, não as equipes, né? Isso é no plano de auditoria, é depois. No programa é macro. Mas sim, as áreas, as unidades que eu vou nessas unidades, nesses sites, na primeira auditoria do ano, e na segunda auditoria eu vou em outros sites, em outros processos. Então, eu divido isso, dou um foco, olha, eu vou focar em controle de informação documentada, mais uns requisitos aqui que o meu SGQ está carente aqui, porque a gente teve muitos apontamentos recorrentes aqui numa área, isso pode estar acontecendo em outras, ou está, então isso vai tudo lá para o programa de auditoria. Então, a equipe multidisciplinar nesse sentido, de eu ter feedback, de eu ter informações para eu compor meu programa e para analisar principalmente riscos e oportunidades do programa de auditoria, que é requisito da norma ISO 9001 ter um programa. E aí, quando você vai lá na ISO 19011, que fala das diretrizes de auditoria, do sistema de gestão, tem lá a referência que um programa deve considerar, por exemplo, riscos e oportunidades sobre o programa de auditoria. Então, você precisa ter essa visão sistêmica, essas informações, e aí é importante ter uma equipe que não só o time da qualidade. Quando eu falo equipe, é pegar também da área de treinamentos, alguém para assistir aquela reunião, para participar daquela reunião que está definindo o programa, mas ela tem um gerente, que é o gerente do programa de auditoria interna. Pode ser o gerente de qualidade, o coordenador da qualidade, quem a empresa definiu para gerenciar este programa, quem é o guardião do programa de auditorias, que é aquele ciclo. Então, muito importante esta informação e considerar
os riscos e oportunidades de uma auditoria, né? Bom, seguindo aqui, para nós termos aqui, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui sobre descrever, né, apontamentos e enquadrar, né, as não conformidades, que eu coloquei também ali no tema no tópico da live, né? Então, eu vou dar algumas dicas sobre isso e depois aqui sobre feedback com o cliente da auditoria. Então, nesse terceiro ponto, descrição de apontamentos. Primeiro, bom, os apontamentos. O que são os apontamentos de auditoria? Geralmente é pela norma, também os conceitos da norma ISO 9000 e da 19011, né? Eu tenho na 19011 a não conformidade, que é quando nós não temos um requisito atendido, né? E esse requisito é da norma de referência e do próprio sistema de gestão da organização, além de requisito do cliente, por exemplo. Então, tem uma não conformidade. Outro tipo de apontamento, uma observação, um ponto de atenção, de preocupação no sistema. Outro tipo de apontamento, por exemplo, uma oportunidade de melhoria. Então, dando esse exemplo de 3 tipos de apontamentos, qual deles é o que a empresa tem a obrigação, o seu sistema de gestão, tratar e tem requisito lá na seção 10 da norma ISO 9001, por exemplo, assim como das normas também ISO 14001, ISO 45001, né? Que é sobre não conformidade. Bom, a descrição de uma não conformidade ela precisa ser clara, objetiva, com base em evidências objetivas, seguindo uma boa técnica de auditoria. Bom, aí vai descrever o quê? O problema encontrado. O objetivo de uma auditoria de sistema de gestão é verificar a conformidade com os requisitos. Então, o objetivo de uma auditoria é verificar a conformidade com os requisitos da norma e do sistema. Então, eu não vou fazer uma auditoria interna para buscar não conformidades, buscar os problemas. Não, é para verificar conformidade. Agora, ao verificar ou buscar conformidade, eu posso ter problemas. E o que vão ser esses problemas? A norma descreve como não atendimento a um requisito, que é a não conformidade. Então, se eu estou buscando verificar conformidade, encontro um não atendimento, eu tenho agora uma não conformidade, eu tenho que descrever ela. Eu tenho análise de evidências, que dados, né, fatos ali que eu obtive por entrevista, né, então eu vou descrever essa não conformidade. Geralmente a empresa utiliza no seu relatório de auditoria interna um padrão, um modelo, né, de descrição de não conformidade. Isso aqui seria o assunto, né, descrição, enquadramento para uma live só, né, só falar disso, né. Mas descrever a não conformidade, eu preciso usar a constatação de auditoria, que é a descrição de um apontamento, é a constatação, e a constatação ela confronta com um padrão, né, com um critério, né, o termo que a ISO 19011 utiliza, né, que é o critério de auditoria. O critério de auditoria, por exemplo, pode ser um manual da qualidade, a norma ISO 9001, requisitos aplicáveis, por exemplo, como regulatórios, regulamentares, e assim por diante, e requisitos do cliente. Então, isso são critérios. Então, a constatação ela é uma descrição que eu não estou atendendo, tenho que descrever que eu não estou atendendo aquele critério. Então, conforme, né, está lá no manual, não está atendendo item tal, descumprindo o requisito da norma ISO 9001-751, por exemplo, né, descreve lá controle de informação documentada, por exemplo. Então, eu teria uma descrição clara
quando eu, ao escrever o apontamento, entregar para outra pessoa de outra equipe auditora, ou quem não está participando daquela auditoria, por exemplo, o líder da auditoria interna, alguém mais experiente, ao ler a descrição, ficou claro, ele entendeu? Se não ficou claro para ele, bom, aí sim é um problema. Então, se ficou claro para outra pessoa, né, ótimo. Então, descrição clara, objetiva, com base em evidências, citando o requisito da norma que tu está descumprindo. Tem empresas que não colocam na descrição o requisito porque identificam isso em uma outra coluna, se for uma tabela, uma planilha. Assim como eu posso fazer a descrição completa como alguns órgãos certificadores fazem. Como eu dei o exemplo agora, né? Mas numa auditoria interna, eu posso descrever o problema claramente e indicar o requisito, porque tem que estar descumprindo o requisito da norma de referência. Eu preciso enquadrar, aí vem o segundo ponto, que é enquadrar. Então, uma coisa é descrever, e agora eu estou descumprindo que requisito da norma ISO 9001. É um requisito, não é mais de um, é um requisito que está sendo descumprido. Então, isso é importante, ter a descrição clara, em base em evidência objetiva, que são os dados que eu observei, que eu coletei por entrevista, de forma bem clara. Bom, estou descumprindo isso daqui, ó. Descumpri o prazo lá que eu verifiquei de um serviço, de 2, de 3 serviços da amostra, de 5 que eu verifiquei, e é requisito cumprir o prazo. Não tem margem. Bom, aí se está claro isso lá no requisito do SGQ, por exemplo, bom, então tem uma não conformidade, agora com base em qual requisito da norma ISO 9001 que eu estou descumprindo isso. Então, isso é da equipe auditora e com auditores mais experientes, fazer o enquadramento correto. Né? Então, é importante ter sempre na equipe auditora alguém mais experiente. Outro ponto aqui, não sei se mais alguém entrou aqui para poder dizer como é na sua empresa aí nos comentários, a auditoria interna, né? Se contrata consultoria, se é própria e se tem esse acompanhamento para entregar um relatório de auditoria feito com essa supervisão, né? Ou de um líder da norma, ou, por exemplo, de um consultor, né? Uma dica importante é que o auditor interno ele deve focar no problema e não na solução. Quando ele encontra um problema, ele foca no problema. Então, está buscando conformidade lá, está buscando conformidade, e aí, bom, estou buscando conformidade, mas cheguei aqui num ponto em que não está conforme. O requisito aqui da empresa, na instrução, na norma, está dizendo uma informação e que não está conforme a execução. Então, o procedimento, né, que está correto, né, está vigente, está indicando ali um procedimento que a empresa deve cumprir. Se está divergente na execução, bom, tem uma não conformidade, vou ter que enquadrar no requisito da norma ISO 9001. Então, eu tenho essa pessoa mais experiente junto ali e estou dando foco no problema a partir daquele momento. Não tem que pensar em solução, não tem que pensar em mais de um requisito, o enquadramento em um requisito da norma de referência. Para que isto não interfira na análise de causa, ou seja, se a descrição está clara, o enquadramento está correto, bom, então certamente já tem meio caminho andado ali para uma boa análise de causa que a área auditada vai fazer com as técnicas, né, de análise de causa raiz. 5 porquês, se usa o diagrama de Ishikawa, se tem outra técnica que a empresa já utiliza para identificar a causa raiz. Por quê? Porque para eliminar a conformidade depois, se elimina com ações corretivas.
E a norma é bem clara também na seção 10 sobre isso. Tanto a 9.001, como a 14.001, a 45.001, com relação a eliminar as ações corretivas, tem o propósito de eliminar a causa raiz de uma não conformidade. Então, para cada tipo de apontamento, a gente vai ter uma forma diferente de atuar. A não conformidade com uma correção, que é aquela ação imediata, e as ações corretivas. O ponto de atenção que eu falei um pouco antes ali sobre uma observação, um ponto de atenção, preocupação, o nome que a empresa dá, para as não conformidades potenciais. Não é não conformidade, não conformidade potencial, ou seja, deve tomar alguma ação aqui para não se transformar em uma não conformidade. Eu atuo com ações preventivas para atuar no sistema de gestão e evitar que eu tenha uma não conformidade, que converta isso em uma não conformidade se eu não fizer nada, né? Seguramente pela análise do auditor interno, ao ele registrar uma observação, uma descrição clara também, né, do apontamento. O gestor da área auditada vai depois concordar, porque não, realmente está bem claro, entendi, realmente deve-se tomar alguma ação aqui para a gente não ter problema ali na frente. Não, estou de acordo, uma reunião de encerramento ali da auditoria, né? Muito bom. Adota ações preventivas, porque estou falando de risco, eu não tenho ainda uma não conformidade. Agora, a OEM, que é a oportunidade de melhoria, sim, ao identificar uma auditoria interna, vou também fazer uma descrição clara do que é uma oportunidade de melhoria identificada pela equipe auditora, e aí eu vou tratar com ações para aproveitar implementar, né, aquela oportunidade, aquela sugestão da equipe auditora, por exemplo. Mas isso é opcional, é da análise da equipe, né, enfim. Mas é considerado também um apontamento, mas é conforme, é uma conformidade. Então, fazendo uma diferença, né? Eu tenho a não conformidade, não atendimento ao requisito. Aí no meio, então, vamos dizer assim, eu tenho a observação com ponto de atenção, porque é uma não conformidade potencial, né? E a OM, que é a oportunidade de melhoria. Então, eu tenho extremos, não conformidade e OM. Então, no meio, eu tenho ali a observação. Bom, são 3 apontamentos diferentes. Então, essa é a importância de ter uma descrição clara e na equipe auditora ter um profissional mais experiente, seja ele da própria organização, né? Ou um consultor que vai estar acompanhando ali, né? Que quando a empresa tem um consultor, bom, fica aquela coisa tudo mais fácil. Bom, passa para o consultor revisa, o consultor faz enquadramento, o consultor entrega o relatório, que é o produto, vamos dizer assim, o resultado da auditoria. Mas a empresa, obviamente que as empresas acompanham, né, esse processo todo, precisa em conhecimento também agregar as informações e obter as informações com os auditores internos para o produto da auditoria, para o relatório, e também para que numa contratação de uma consultoria, a empresa também coloque isso. Bom, mas não é só revisar a auditoria, é treinar também, ou fazer uma reciclagem com os auditores internos, que é importante. Porque eu posso ter auditor interno que está 1 ano e meio sem auditar, 2 anos sem auditar, 1 ano que seja sem auditar. Olha, porque não foi no período das férias dele, não participou daquela auditoria interna, bom, então como é que vai fazer, né, a abordagem assim? Isso já está um pouco enferrujado. Então, é importante que o mais experiente esteja junto e a consultoria, claro, vai acompanhar isso. Só para nós encerrar aqui, agradecendo aí o pessoal todo que está aí assistindo essa transmissão aqui ao vivo. Só encerrar com o feedback com o cliente da auditoria, que é um ponto bastante importante. Primeiro, o cliente da auditoria, ele é quem solicita a auditoria. O conceito da ISO 19011, 2018, é bem claro lá que o cliente é quem solicita uma auditoria. Bom, na auditoria interna, pode ser o diretor da empresa, pode ser o gestor, o gerente de qualidade, o gestor da área de compras, da área de treinamentos, da área técnica, não importa. Ele é quem solicitou. Bom, agora o cliente de auditoria, naquela auditoria, como eu falei, menor, por conta de um trabalho que ele quer desenvolver, ele passou a ser o cliente da auditoria. Bom, na outra auditoria agora é o diretor, que é uma auditoria maior, e assim por diante.
Pode, então, mudar o cliente de auditoria, mas geralmente empresas grandes, não é? Médio, grande, de grande porte, acaba sendo um diretor ou gerente de qualidade. Mas geralmente o diretor, por estar na alta direção, né, ou por dar representatividade de uma auditoria interna também. E aí tem que dar um feedback para esse cliente da auditoria. Então, terminou a auditoria interna, não é só lá na reunião de encerramento que se passa os resultados, encerrou os resultados prévios, por exemplo, encerrou. Depois emite o relatório de auditoria e manda lá para o diretor por e-mail. Você precisa ter uma reunião com o cliente da auditoria para dar o feedback sobre os resultados dessa auditoria, de como é. E isso é fora da análise crítica. Vejam, não estou falando da análise crítica do sistema de gestão, pela alta direção, né? É uma reunião apartada com feedback, é uma informação que já é parte de uma análise crítica, claro. Mas não precisa ser tudo numa reunião só. Eu passo terminei a auditoria interna, no outro dia, na outra semana, eu vou ter uma agenda para dar o feedback para o cliente da auditoria. Olha, nós fizemos uma auditoria interna, o objetivo aqui era este aqui da auditoria, nós entendemos que cumprimos este objetivo, então isso é uma dica bastante importante. Dá feedback, tem uma retroalimentação com isso, o cliente da auditoria ele vai te dar um feedback também, você dá um feedback com o resultado da auditoria, ele vai te dizer, vai agradecer ou vai dizer também, né? Isso o líder da auditoria interna com o gerente, né? Ou gerente de qualidade, por exemplo. Uma auditoria interna em uma empresa pequena, como é que é, Marcelino? Bom, então, as regras e o quê é tudo igual. O como, né? Então, uma empresa pequena é um pouco diferente. É parecido. Isso vai ter uma agenda também, vai ter com o cliente da auditoria, vai ser ele que a alta direção que solicita, vai ter uma auditoria, uma consultoria contratada, enfim, então pode ter uma consultoria para formar os auditores e ter um líder da norma e depois ficar um tempo também sem o suporte da consultoria, depois uma ampliação de escopo contrata novamente, então para serviços específicos e aquela empresa vai executar e vai manter a certificação dela, mas é importante ter um acompanhamento, com certeza, dentro desses programas de auditoria interna.